Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 30 de agosto, cuja leitura bíblica do dia, Lucas 5, Jó 38 e 39. Acompanhe comigo, por favor, Lucas 5, versos 1 a 11. Vamos falar sobre uma entrega por uma rendição total. Lucas 5, 1 a 11 nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu comecei a enxergar esse texto de uma forma um pouco diferente dos vários ensinos ricos, preciosos que nós temos aqui. Muita coisa preciosa. Mas o que eu quero ressaltar aqui é perguntando-nos: será que nós já nos rendemos totalmente a Cristo? Será que fomos apresentados a Ele, o recebemos em casa, testemunhamos do seu agir, mas ainda não nos rendemos totalmente ao Senhor Jesus? Cito como exemplo aquela mulher que entendo que é Maria, pelos textos na palavra, irmã de Marta e de Lázaro, que quebrou o vaso de alabastro com um unguento de grande valor, preço de 300 denários, 300 dias de um salário no trabalhador, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Lições da embaixadora do reino, lembra? Lembro-me de Paulo, que abriu mão do seu status religioso, social que ele tinha, da vida que ele levava por Cristo, para que o conhecesse, para que o ganhasse, para que pela fé nele pudesse alcançar a ressurreição dos mortos. Olhando para o nosso texto, dos versos 1 a 4, Jesus, a multidão aperta Jesus, e aí, como se estivesse se acotovelando, né, para ouvirem o Senhor. Jesus ali no centro. Jesus então vai ao barco, e o barco que ele pega é o barco de Simão, o barco de Pedro. E Jesus ensinava do barco, e eles estavam, Simão e André, e o outro barco certamente era o de João e Tiago, filhos de Zebedeu, estavam lavando as redes. Bom, se Jesus estava ensinando, imediatamente no versículo 5, 4, diz: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto
e lançai as vossas redes para pescar, certamente Pedro ouviu aquelas palavras que Jesus ensinava. Ok? Certamente. E o que Jesus teria falado ali, às margens do lago de Genezaré, e que ele também falou nas sinagogas da Galileia? Porque no verso 44 do capítulo anterior diz assim: e pregava nas sinagogas da Galileia. O que Jesus teria pregado? Eu me reporto aos outros evangelhos. Mateus 4, 12 a 20. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. O que Jesus estava pregando? Pregando o Evangelho, anunciando que era chegado o reino de Deus e chamando os seus ouvintes ao arrependimento de pecados. Marcos 1, 14 e 20 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim e eu farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então, certamente, Jesus estava ali pregando o evangelho, ensinando as verdades do evangelho, do reino de Deus. Foi o que Pedro ouviu. Dos versos 5 a 7, nós vemos Pedro numa fé obediente. E é interessante que muitos falam, eu mesmo já falei muitas vezes, de que, olha, Jesus falou e ele obedeceu, mesmo contra a cultura, as circunstâncias, mesmo contra ao natural, mesmo depois de um esforço por ele mesmo, e tudo isso está certo. Okay? Nos versículos 8 e 9, nós vemos que Pedro ele reconhece-se como um pecador. Quando ele diz: ausenta-te de mim que sou um homem pecador. No versículo 5, né, da obediência, ele diz: sobre a tua palavra lançarei a rede. Ok, obediência segundo a palavra. E aí se prega muitas coisas, algumas vejo que erradas. Ele aqui, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Mas, vamos lá. No verso 10, Pedro assume um novo sentido de vida, quando Jesus diz para ele: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. No versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando eu leio aqui, no versículo 5, ele chama Jesus de mestre. E fala: não, tá ok, mestre. Pega o barco aí. Antes, provavelmente. Então, tranquilo, Jesus, pega o barco aí. Quando Jesus dá ordem para que ele, mesmo sendo experiente, fosse em uma fé obediente. Ok, mestre. Olha, eu tentei, mas segundo a sua palavra eu vou fazer. Tá bom. Para depois ele se prostrar aos pés de Jesus, chamando Jesus de Senhor e reconhecendo-se pecador, e mais do que isso, sabendo que ele, pecador, não poderia estar diante de Jesus.
Nessa hora, o coração de Pedro foi capturado pelo Senhor. O que aconteceu? Quando o Senhor Jesus chamou o coração de Pedro, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis ser apenas gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. E Pedro correspondeu em renúncia, versículo 11. Mas para que esse algo ele conhecesse, era preciso andar junto com Jesus. É necessário os seus pensamentos ele conhecer e amar pessoas com seu amor. Conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando o Senhor a Pedro chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que o enchesse os olhos, apenas disse que o faria um pescador. Não pescador de peixes como Pedro era, mas pescador de homens. O que teria causado essa rendição total de Pedro a Jesus Cristo naquele momento? Eu aprendo, e isso é que eu falo que olhei de uma forma diferente, como nunca tinha visto antes. Porque o que levou Pedro a se render a Cristo e nos leva a nos rendermos a Cristo é reconhecer a Jesus como dono da nossa vida, o Senhor de tudo. Por que eu digo isso? Pedro, às vezes nós nos equivocamos de achar que Pedro ele conheceu a Jesus aqui, nesse momento. Mas Pedro já conhecia Jesus e já o seguia de certa forma. E assim, Pedro não teve dificuldade em permitir o mestre, que ele já seguia um pouco ali, entrar em seu barco para ensinar a multidão. E também não teve dificuldade em obedecer a Cristo quando o diz para retornar ao mar e lançar novamente as redes após ter trabalhado a noite inteira e nada terem apanhado. Tudo indica que aquilo não foi ao acaso, mas que Jesus foi propositalmente ao local onde Pedro estava. Para quê? Para capturar completamente o coração do seu discípulo. E por que nós dizemos isso? Que ali, quando a pesca maravilhosa aconteceu, Pedro rende-se a Jesus como Senhor. Pedro, antes, já reconhecia que Jesus é o Cristo. Por que eu digo que Pedro já reconhecia que Jesus é o Cristo? Por causa de João, capítulo 1, a partir do verso 35, diz assim: no dia seguinte, depois de João ter testemunhado do batismo de Jesus, de que Jesus era o Cristo, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Então, chamavam de mestre. Vamos lá. Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Ouviram de João o Batista. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Ou seja,
Pedro foi evangelizado pelo irmão André, ok? E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia, ou seja, onde Jesus estava? Jesus estava na região da Judéia, tá? Estava ali na região da Judéia. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Na Judéia, Pedro foi levado por André a Jesus, dizendo que havia encontrado o Messias. Em seguida, já na Galiléia, ele ouviu o próprio Senhor confirmar, porque quando Filipe diz a Natanael que achou aquele que Moisés tinha escrito, dizendo que era Jesus, filho de José. Quando Natanael tá ali, Jesus fala algo para ele, verdadeiro israelita, e quando ele ouve aquilo, e existe N diferentes entendimentos sobre quando Jesus diz, te vi debaixo da figueira, o que significava exatamente isso. Natanael disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, mestre, tu és o Cristo. E Jesus não negou. Jesus fala assim: olha, porque eu te vi debaixo da figueira, você crê que eu sou o Cristo? Ou seja, Pedro viu o próprio Jesus confirmar que ele era o Cristo. Tá? Ele estava ali no bolo. Só que Pedro também reconhecia que Jesus restaura o lar. Porque logo em seguida, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: E ao terceiro dia, ou seja, dias depois de que Pedro tinha conhecido Jesus. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Quem eram já ali os discípulos de Jesus? Pedro, André, o outro discípulo, que era discípulo também de João o Batista, muitos creem em ser João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, mas depois ali, Filipe e Natanael, esses já eram discípulos do Senhor ali. Só que o que Pedro reconhecia, se Pedro estava ali no bolo dos discípulos? Que Jesus restaura o lar. Primeiro ele sabia que Jesus é o Cristo. Depois ele soube que Jesus restaura lares. Dias depois, ali em Caná, ele testemunhou o milagre do casamento. Ok? Então Pedro sabia que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Ouviu ali. Sabia. Ele testemunhou que Jesus ele entra no lar, restaura casamentos, restaura a alegria de um casamento, por exemplo. E nos versos 11 e 12 de João 2, depois do milagre, diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ou seja, dá-nos a entender que Pedro foi com André e mais
pelo menos mais um discípulo, foram até Galiléia. Ali, Filipe e Natanael. Pelo menos esses ali. Seriam já 5. Esses 5 participaram da celebração do casamento e viram um milagre. E esses 5, mais Jesus, a Maria e os irmãos de Jesus, eles foram para Cafarnaum. O que acontece em Cafarnaum? Quando nós vamos para Lucas, no capítulo anterior ao capítulo que nós estamos lendo, da pesca maravilhosa, o texto nos mostra que no versículo 31 em diante, a 37, nós vemos que Pedro testemunha que Jesus liberta cativos. Diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estando na sinagoga, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio um espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Só uma pausa aqui. Quando Jesus desce a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e diz que os ensinava aos sábados, não sabemos exatamente se foi nessa descida de João 2, verso 12. Depois do casamento, eles foram para Cafarnaum. Pode ser que sim? Pode. É possível. Aqui o texto diz que ensinava nos sábados, mas não quer dizer que esse acontecimento foi no último sábado que estava em Cafarnaum. Pode ter sido no primeiro, tá? Mas fato é que Lucas registra aqui. Lucas foi bem detalhado na sua exposição, de que em seguida Jesus entrou na casa de Pedro. Ou seja, Pedro testemunhou na sinagoga que Jesus liberta cativos, viu Jesus expulsar o demônio de um homem que estava na sinagoga, e o texto diz que todos ficaram espantados, falando uns com os outros. Certamente Pedro também se espantou em ver Jesus expulsando um demônio. Então Pedro sabia que Jesus era o Cristo. Pedro sabia que Jesus restaura a alegria no lar. Pedro sabia que Jesus liberta cativos das trevas. E em seguida, no versículo 38 em diante, Pedro sabia que Jesus cura enfermos. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Ou seja, Jesus entrou na casa dele e fez um milagre ali, curando a sua sogra. Então, Pedro sabia que Jesus curava enfermos. Jesus entrou na sua casa. E o texto é claro em dizer: entrou em casa de Simão. Então, Jesus entrou na casa de Pedro. Versículo 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. E aconteceu que,
apertando a multidão, versículo 1 do capítulo 5, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então esse acontecimento foi no dia seguinte a que Jesus curou a sogra de Pedro, e depois curou muitos enfermos, expulsou demônios. Nessa noite, então, Pedro foi pescar com André, com Tiago, João, e na manhã seguinte Jesus foi orar. E na manhã seguinte, Jesus, sendo achado ali pela multidão, foi que Jesus foi pregar a multidão e entra no barco de Pedro, que não tinha conseguido pescar nada na noite seguinte. Não necessariamente, tá? Porque tem o versículo 44, e pregava nas sinagogas da Galileia. Pode ter sido logo em seguida? Pode. Pode ter sido tempos depois? Pode também. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que antes de Jesus realizar ali o milagre da pesca maravilhosa e chamar a Pedro para ser pescador de homens, Pedro testemunhou Jesus também curando enfermos. Então, Pedro sabia que Jesus era o Cristo. Pedro sabia que Jesus restaura a alegria no casamento. Pedro sabia que Jesus liberta cativos. Pedro sabia que Jesus curava enfermos. Até que Pedro testemunhou que Jesus também cuida das necessidades. Como nós vemos aqui, versículo 4, Lucas 5. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal ao outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro, foi quando Pedro testemunhou esse milagre que ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pedro viu Jesus realizar um milagre, entendemos assim pelo contexto de João 2, em comparação a 1, da água transformada em vinho. Ele viu demônios serem expulsos. Ele viu a sogra e várias outras pessoas serem curadas. Quem poderia realizar todas essas coisas? O Cristo. Mas por que quando ele viu algo que cuidava das necessidades dele, foi que ele teve essa atitude? É claro que Pedro ali ainda não havia largado o seu trabalho material, certamente porque ele tinha esposa, sogra, casa, família para sustentar, trabalhar como qualquer outro. Não é que Pedro, quando viu a pesca maravilhosa, Pedro se tornou ganancioso. Não, pelo contrário, porque ele abriu mão para seguir a Jesus. O texto diz no versículo 11 que eles deixaram tudo, inclusive a pesca maravilhosa. Ele deixou. Então, por quê? Por que Pedro, nessa hora, ele deixou de chamar Jesus de mestre? Já sabendo que Jesus era o Messias, por isso que ele estava o seguindo. Já sabendo que Jesus faz milagre no casamento, que Jesus liberta o oprimido das trevas, que Jesus cura enfermidade. Por que quando Jesus cuidou do emprego, do ganha-pão de Pedro, Pedro então o reconhece como Senhor, se rende a Ele e se reconhece um pecador? Porque ele finalmente, depois de tudo isso, Pedro reconheceu que Jesus é suficiente na vida dele. Ele reconheceu finalmente que Jesus é Deus e que ele, um mero pecador,
E como pecador diante de Deus, ele saberia que não poderia. Ele seria morto. Pedro sabia que os pecados fazem a separação entre nós e Deus. E ele não poderia, no entendimento dele ali, estar diante de Deus. Pedro reconheceu que Jesus é suficiente na vida dele. Enquanto nós não reconhecermos que Jesus é dono da nossa vida, Senhor de todas as áreas da nossa vida, que Ele é suficiente, que nada é mais importante do que Ele, nós não vamos nos render totalmente a Jesus. Nós precisamos reconhecer que Jesus é suficiente e que Ele é o Senhor, o dono de todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.